Graça sobre graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ministrar a palavra a você esta manhã, uma palavra de bênção, de paz, uma palavra de sucesso para você. Palavra de Deus derramada aos nossos corações. São 7h06 na capital do Amazonas. É o programa Virtude do Espírito, abençoando você pelas ondas sonoras da 88.7 FM Manaus. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 26. É onde eu quero compartilhar aqui uma palavra viva para o seu coração. A palavra rica da parte de Deus. Estamos também no Facebook, na página da igreja, ao vivo, para todo mundo. E você que está conosco, compartilhe essa transmissão aí. Vamos alcançar um número maior de pessoas. Quero convidar você também para se inscrever no canal lá no YouTube. Virtude do Espírito Manaus é o nome do nosso canal. E você vai estar se inscrevendo lá, tá bom? Todos os dias estou colocando uma ministração nova lá. Virtude do Espírito Manaus, lá no YouTube. Vá lá, se inscreva, ative o sininho lá para você receber a notificação de cada postagem. Nos ajude a alcançar essas 1000 pessoas para que possamos estar transmitindo ao vivo lá no YouTube. Tá bom? Bendito é o Senhor. As coisas de Deus é com maior dificuldade, né? Se fosse uma coisa secular, já tinha alcançado já os 1000. Se fosse para introduzir imundícies, já tinha alcançado. Mas é a palavra da vida eterna, né? Então muitos se privam, né? Tem preguiça. Aleluia. Então você que almeja dias melhores, vá lá, inscreva-se lá no nosso canal Virtude do Espírito Manaus. 2 Crônica 26, o feliz reinado de Uzias. É o que eu quero ministrar, compartilhar com você. E diz a palavra de Deus: todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Olha aí, o Amazias era aquele que não servia a Deus de todo o coração. Esse era o Amazias. E o Uzias era seu filho. E o Uzias, muito jovem, já se mostrava um homem de Deus, um homem que vivia dentro dos preceitos do Senhor. E isso é que faz a diferença na minha e na sua vida. O que faz a diferença na minha e na sua vida não é ser povo de Deus. O que faz a diferença na minha e na sua vida é eu possuir o Senhor e o Senhor me possuir. É exatamente isso. Não é estar apenas inserido como povo de Deus, mas é viver a fé. É você honrar a vontade de Deus na sua vida, no seu modo de viver cotidianamente. No cotidiano, nós não temos um horário, um tempo para vivermos em obediência. Nós temos que viver
todo o tempo que nós temos sobre essa terra, honrando e glorificando o nosso Deus. Tem gente que só se lembra de Deus na hora que está na igreja. E olhe lá. Você está entendendo? Aí essa pessoa quer ter uma vida vitoriosa. Essa pessoa, ela, na hora do problema, ela quer a resposta, mas ela não valoriza o ensino, não valoriza a palavra, não valoriza uma vida com Deus. E você vê que um jovem de 16 anos, todo o Judá, todos os cidadãos de Judá escolheram esse camarada como rei. Todos. Teve a aprovação unânime de todos. E é por isso que foi o reinado mais longo em Jerusalém. Mais longo. Deus deu longevidade àquilo que entregou na mão dele. Tem gente que Deus entrega algo na mão hoje, daqui uma semana já perdeu o milagre, já perdeu a bênção, já perdeu a porta. Por quê? Porque não tem comprometimento com Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E se não tem comprometimento com Deus, o diabo vem e rouba. Vem e rouba. Então ele disse aqui, ó, versículo 2: ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Presta atenção. Quer dizer, olha o que é um homem temendo a Deus, um homem que anda com Deus. Ele resgata aquilo que se havia perdido. Ele reconstrói aquilo que haviam destruído, porque ele alcança o favor de Deus, a capacidade. E o favor de Deus é capacidade para reconquistar, é capacidade para restaurar, e é capacidade para edificar o novo também. Essa é a diferença de nós estarmos com Deus. Você entende? Que tem pessoas que não produzem nada. Sabe por quê? Porque também não tem Deus. Não se permite, né, que a palavra entre dentro de si, capacitando-o a produzir. Aleluia. São pessoas que estão aí no monturo, na ruína, porque não tem capacidade nem entendimento para construir nada. E o Uzias, ó, ele reconquistou. Significa aquilo que ele e o pai tinham perdido. Aquilo que o povo tinha perdido, ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados, depois que seu pai morreu. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Presta atenção. Olha aí. Quer dizer, não importa se você é novo, é jovem, ou se você já é de idade, nunca é cedo demais para se viver a fé, e nunca é tarde demais para se viver a fé. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Você vê o Abraão. Quantos anos o Abraão tinha quando Deus o chamou? Se eu não me engano, era 65 anos, ou era 70, quando Deus chamou ele. Quer dizer, Abraão já era, hoje na nossa sociedade, considerado alguém velho. Considerado velho. Mas era tarde demais para viver a fé? Não. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, ele já era um velho, já era idoso, já tinha passe livre no ônibus. Mas era tarde demais para viver a fé? Não, não era.
se tornou um homem de fé na velhice. Você está entendendo isso? O Uzias se tornou um homem de fé na juventude. Isso aqui é para você não ter desculpa, você que já tem 20, 30, 40, que fica dizendo que não chegou o tempo ainda de Deus agir na sua vida, que não chegou o tempo ainda de decidir por isso, que vai chegar. É você que fica se enganando. É você que fica se enganando. Aleluia. O Salomão também era um jovem. Então olha aí, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Aleluia. Por quê? Porque era instruído pelo homem de Deus. Você está entendendo? O Zacarias era instruído era submisso à voz de um homem de Deus. Esse reinar aqui também é a minha vida e a sua vida. É quando você tem o controle das suas circunstâncias. É quando você dita as regras das suas circunstâncias. Você está entendendo? É quando você constrói na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Mas tem muita gente aí que é escravo, ao invés de ser rei, ao invés de reinar em vida, como é uma promessa para nós, que está lá em Romanos capítulo 5, que uma vez que estamos em Cristo, na graça, na transbordante provisão da graça, e no dom da justiça, a Bíblia diz que reinaremos em vida. Só que o que acontece? Acontece que muitos estão vivendo como escravo, não estão reinando. Mas por quê? Porque não se submete à voz de um líder, de um homem de Deus, de um sacerdote. Querem ser independentes. Ovelha não sabe a direção, ovelha é tola. A ovelha não desvia de um buraco. Você está entendendo? Então a ovelha precisa de uma liderança para ela encontrar os pastos verdejantes, para ela encontrar água para saciar sua sede. Ela precisa de um pastor para que ela encontre sombra. Isso significa o que? Qualidade de vida. Precisa de um homem de Deus para descobrir a sua autoridade e reinar em vida. Então Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Presta atenção. Era novinho o menino ainda. Era um menino, mas já fazia uso da autoridade. Já vivia no poder. Já era um empreendedor de sucesso, um construtor, um restaurador. Quer dizer, já tinha capacidade de Deus na vida dele. Você está entendendo? Eu com 6 meses que entreguei minha vida ao Senhor, comecei a pregar a palavra de Deus. 6 meses. Eu lembro que o jovem que pregou, e Deus falou comigo, e foi o dia que eu aceitei a Cristo. Ele disse que começou a pregar, ele tinha 8 meses. Eu disse: Senhor, no dia que eu aceitei a Jesus, eu digo, aquele jovem disse que começou a pregar com 8 meses, eu quero também começar com 8 meses. Aí Deus disse: tu vai pregar com 6. 6 meses que eu tinha me convertido, eu comecei a ministrar a palavra. O que é isso? Dedicação, amor pelo Senhor, pela palavra dele. Era o que o Uzias tinha. Você está entendendo? E por isso, aos 16 anos de idade, já tinha a aprovação de todos. Porque andava com Deus. Você entende isso? Andava com Deus. Então, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Tem pessoas que têm 16 anos na igreja e ainda não tem autoridade para falar nada contra o diabo. Não reina coisa nenhuma. Sua palavra não tem autoridade. Nada do que fala acontece. Por quê?
porque não se submete a Deus. Não se submete. E diz, e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Até a mãe ganhou honra. Até a mãe ganhou honra na palavra de Deus por causa dos feitos do homem de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, até os seus vão ser abençoados e reconhecidos. Amém. Até os seus vão ser. A sua casa vai ser abençoada e reconhecida por Deus. Que feito a mãe dele tinha? Nenhum. Mas era a mãe, deu a luz a ele. Então o nome dela veio para a palavra. Você entende isso aí? Aleluia. A honra da sua casa depende da sua fé. Você está entendendo? A honra que Deus tem para minha e para sua casa depende da nossa fé. Depende de como vivemos uma vida com Deus. Por isso que existem muitas casas aí cheias de desonra. Por quê? Porque querem viver uma vida com Deus, de maneira errada. Isso é até contraditório, viver uma vida com Deus de maneira errada. Não é possível isso. A pessoa está se enganando, achando que tem uma vida com Deus. Mas se ela está de maneira errada, ela não tem. Ela não tem. Então, versículo 4, ele praticou tudo quanto é correto e agradável ao Senhor. Presta atenção. Presta atenção. Existem coisas que é correto que nós pratiquemos, e existem outras coisas que é agradável para Deus. O correto é o que ele estabelece. O agradável é você ir além do que Deus estabelece. Você está entendendo isso aí? É exatamente isso. Bendito é o Senhor. Tem gente que a sua obrigação é o quê? É dizimar, é dar uma oferta. Aí essa pessoa, ela dizima, ela oferta, e quando ela vê uma necessidade na obra, ela ainda diz, pastor, passa aqui que eu quero contribuir nisso, quero contribuir naquilo. Isso é agradável a Deus. O correto ela fez também, que foi dizimar e ofertar. Mas aí ela viu uma necessidade que o pastor falou, aí ela diz, pastor, eu quero contribuir nisso. Isso é agradável. É agradável. O agradável é aquilo que você faz além da sua obrigação. Aí você acha que foi à toa que esse camarada aqui reinou 52 anos? Não, não foi. Você acha que foi à toa que aos 16 anos ele já era um homem cheio de autoridade? Já era um instrumento de Deus? Não era à toa, era fruto do seu relacionamento com Deus. Então olha o versículo 4 aí de 2 Crônicas 26. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável ao Senhor. O Senhor, do mesmo modo que o seu pai Amazias fizeram. Olha aí. Quer dizer, ele praticou o agradável e correto do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Bendito é o Senhor. Versículo 5. Uzias buscou a Deus durante toda a sua vida.
durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Presta atenção, aqui que estava a diferença. A sujeição a uma autoridade constituída por Deus. As pessoas, elas querem curas, elas querem portas, elas querem milagres, elas querem solução do casamento, elas querem sair da depressão, só que o que elas não querem é a chave para abrir essas portas. Porque a chave para destrancar todas essas portas que as pessoas precisam é submissão a uma autoridade constituída por Deus. É você sair do pensamento próprio e se submeter a um ensinamento da parte de Deus. É isso. Não adianta você querer fazer o que você quiser, viver uma vida que você diz com Deus da maneira que você quer e ainda assim querer o milagre, e ainda assim querer a bênção, querer o crescimento. Não vai ter. Não vai ter. Você está entendendo? A palavra de Deus diz: crê no Senhor teu Deus e estareis seguro, quer dizer, e sereis salvos. Na minha tradução está assim: e sereis salvos. Crê no Senhor teu Deus e sereis salvos. Agora, crê nos seus profetas e prosperareis. A salvação, vem do Senhor. Mas a prosperidade, que é alcançar as bênçãos nessa terra, vem do Senhor, mas por intermédio do homem de Deus. É isso aí. Você entende isso aí? Lá em Miqueias também, se eu não estou enganado, foi o Miqueias que disse que Deus não faz nada quanto ao Senhor. Ele não age sobre a terra sem antes revelar aos seus profetas, aos seus ministros. Ele não age. Aí o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 4: todas as pessoas devem nos considerar ministro de Deus, encarregado dos seus mistérios. Todas as pessoas devem nos considerar, acreditar que somos ministros do Senhor, encarregados dos mistérios de Deus. O mistério de Deus é a capacidade para você alcançar o milagre. O mistério de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. Quem é que é o encarregado? Isso aqui é o dispenseiro, meu amigo. Tem uma tradução que fala que somos dispenseiros de Deus. É o que cuida da dispensa. Hoje não é mais dispensa, é almoxorifado. É isso que é um servo de Deus. É o despachante de almoxorifado. Quando o camarada precisa de recurso para produzir, ele vai aonde? Na dispensa. Quando precisa de alimento, vai na dispensa, e o dispenseiro dispensa. Por isso que é dispenseiro. Só que para o dispenseiro, o almoxerife, para ele dispensar, a pessoa tem que ser legal na empresa. Tem que ser legal na família. Não é qualquer um que vai lá e ele dispensa, não. Tem que ter o nome lá. Tem que ter o crachá de legalidade. E essa legalidade aqui é o quê? Submissão. Essa legalidade aqui é sujeição ao ensinamento. Você está entendendo isso? As pessoas querem o que está na dispensa do Senhor, nos tesouros de Deus, no depósito dos céus, mas elas querem de qualquer maneira. Não adianta, não vai. Não vai. Ou você se submete ou não. Um desses defeitos é o que? Querem permanecer na religião e querem os benefícios da graça.
Os benefícios da graça não é para pessoas religiosas. É para pessoas que se relacionam somente com Deus. E a religião é um relacionamento com serviço. Você está entendendo? Então, olha aí, ó. Uzias busca. Aqui, isso que fazia a diferença na vida dele. É isso que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. É o versículo 5. Uzias buscou a Deus. É isso aqui. Durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Aqui estava o sucesso dele. Foi instruído no temor de Deus. E enquanto procurou agradar o Senhor Deus, olha aí. E enquanto procurou agradar o Senhor, Deus o fez prosperar. Presta atenção. E enquanto procurou agradar o Senhor, Deus o fez prosperar. Você está entendendo aqui o recado de Deus para mim e para você? Como é que vem a prosperidade? Buscar praticar o que é agradável. Agradável. É ir além da minha obrigação, muitas das vezes. É ir além das minhas obrigações. Às vezes eu estou muito cansado, fatigado, as pernas doídas. O combate espiritual já traz um cansaço no osso. E às vezes o telefone fica tocando, fica chegando mensagem, pessoas pedindo ajuda, pessoas pedindo oração, sabe? Eu não tenho obrigação nenhuma de atender ninguém pelo WhatsApp, dentro da minha casa. Atender a ligação, porque isso aí é o que? Nós investimos no programa de rádio, para as pessoas serem abençoadas através do programa, e investimos no templo, para as pessoas irem lá e buscar. Mas às vezes, eu atendo. Mas eu queria que as pessoas entendessem isso. Que nós honramos aquele aluguel ali do templo, que é exatamente para isso. Para as pessoas irem lá e buscar. Porque isso demonstra se elas têm fé ou não. Tem muita gente que me liga que eu digo para elas, vá na igreja que lá eu vou entregar a você. Parece, então não adiantava também orar pelo telefone que também não ia receber. Não adiantava. Você está entendendo? Porque são pessoas que procuram da maneira fácil. E Deus, Ele dificulta para que a gente demonstre a fé. E as pessoas não entendem. E sabe por que não entendem? Porque não se submetem ao mestre. Não se submetem à autoridade de ninguém. Elas vivem de acordo com os seus próprios pensamentos. Elas raciocinam de uma maneira e acham que é daquela maneira. Olha o que a irmãzinha falou lá, que foi liberta da depressão, falou algo extraordinário. Ela disse: eu pensei que um dia um homem, uma mulher de Deus ia colocar a mão em mim e eu seria curada naquele dia, pelo dom que aquela pessoa tinha. Mas ouvindo o seu programa eu compreendi que o erro estava em mim, que os enganos, a religião que estava dentro de mim era uma obstrução para o milagre acontecer. Mas hoje, pastor, hoje eu aceitei, quero vir aqui, quero aceitar Jesus de novo, porque eu sei que eu preciso disso. Olha o que ela falou para mim.
Eu quero é aceitar Jesus de novo agora, dentro dessa verdade que o Senhor ministrou e eu entendi. Aí eu disse, rapaz, não há nada mais que impeça essa mulher receber a libertação. Aleluia. E quando eu coloquei a mão nela, o espírito da depressão saiu. Você está entendendo isso aí? São pessoas que se sujeitaram, saíram, se questionaram a si mesmo, questionaram o que tinham como verdade, provaram no fogo e viram que aquilo se queimava. Então, olha aí o Uzias, olha. E enquanto procurou agradar o Senhor, Deus o fez prosperar. Ponto. Procure agradar a Deus. E você vai ver Deus fazer você prosperar. E se prosperar aqui não é só no dinheiro, não. É prosperar em tudo, em sabedoria, em entendimento, em disposição, em amor, em relacionamento, em conquistas também. Você vai prosperar. Aí tem qualidade de vida. Versículo 6. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus. Presta atenção, ele decidiu, isso foi plano dele. Não foi o Senhor que mandou ele atacar, não. Mas ele era um homem que vivia tanto na submissão e na sujeição a Deus, que até nos seus próprios planos ele era bem sucedido. Você está entendendo isso? Quando você é alguém que se submete a Deus, quando você é alguém que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus e busca agradar a Deus, até os seus planos serão bem-sucedidos. Os planos próprios de homem serão bem-sucedidos. Você está entendendo isso aí? Aquilo que você for fazer naturalmente também vai prosperar, porque Deus vai estar com você. É isso. Olha aí, versículo 6. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus. Ele decidiu. E conseguiu derrubar o muro de Gate. Olha aí. O muro de Jabiné. E também o muro de Asdod. Quer dizer, nenhuma muralha permaneceu de pé na frente do Uzias. Nenhuma muralha. Nenhuma muralha pôde resistir ao ataque de Uzias. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E olha que isso era um plano próprio dele. Não foi Deus que mandou ele atacar essas cidades, não, dos filisteus, não. Foi ele que decidiu. Mas prosperou. Por quê? Porque o Senhor era com Uzias. Você está entendendo isso? Tudo que você empreender prosperará. Prosperará. Só que a gente está advertindo isso aqui, há tempos. E você vê pessoas ouvindo há tempos e não tomam uma decisão também. É difícil demais se sujeitar. Aleluia. Então viva da maneira que você quer e continue na vida fracassada, derrotada. Continue. Aleluia. A unção que Deus me deu só é válida, aprenda isso, para aqueles que se submetem à palavra que eu prego. A unção que Deus deu na minha vida, ela só é válida para aqueles que acreditam e se submetem. Porque tem o que acredita e não se submete, mas tem o que acredita e se submete. Essa é a verdade. Você entende isso? Então, olha aí, Uzias, ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus, viu? E conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné, e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Presta atenção.
camarada construiu nos territórios que ele conquistou do inimigo. Aumentou seus termos de autoridade. Deus, ele nos dá uma porção, mas quando nós crescemos em autoridade com Deus, nós vamos conquistar até aquilo que era de Satanás, aquilo que Satanás aprisionava, oprimia, era obra dele, nós vamos tomar, porque a autoridade de Deus é maior na nossa vida. Você entende isso aí? Aleluia. Nós vamos construir naquilo que conquistamos do diabo. Vai ser algo produtivo para nós. Vai ser algo produtivo. Você está entendendo? Aquilo que tomamos da mão do inferno. Então Uzias, ele fez tudo isso. Por quê? Porque era um homem que se sujeitava à autoridade de Deus, que vivia para agradar a Deus e para fazer o que Deus estabelecia. Tudo isso por quanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus. Presta atenção. Então quer dizer, todas essas conquistas do versículo 6. Olha, o versículo 7 diz: tudo isso por quanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus. Não tem companhia melhor. As pessoas deixam Deus por tudo, porque não enxergam tudo em Deus. Essa é a verdade. As pessoas deixam Deus por tudo que lhes é oferecido, porque não enxerga esse tudo em Deus. Pois para mim tudo está em Deus. Eu só tenho que ter Deus, e eu serei dono de tudo. Eu reinarei. É isso. Aleluia. É como eu estava ministrando ontem, na parábola do grande banquete. Um disse: eu casei e não posso ir. O outro: eu comprei uma junta de boi e tenho que experimentá-la. Eu adquiri uma grande propriedade e não posso ir. Quer dizer, são pessoas que prosperaram, são pessoas que conquistaram algo positivo, bênçãos, mas não souberam administrar as bênçãos, deixaram que as bênçãos se colocassem entre eles e o seu Deus. Foi exatamente isso. O camarada disse: eu adquiri uma grande propriedade, mas eu não posso ir. Rogo-te que me haja por escusado, que me desculpe. Peço desculpa, mas eu não posso ir para esse banquete com o Senhor, porque eu adquiri uma grande propriedade. Olha só, esse camarada prosperou. Aquela grande propriedade era algo negativo na vida dele? Negativo, era algo positivo, era uma bênção. Só que ele é que não soube administrar aquela bênção. Ele permitiu que ela tomasse o seu coração. E tem muita gente assim. Então Uzias manteve o seu coração com Deus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbal, e contra os meunitas. Os amonitas pagaram imposto a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderoso e respeitado. Presta atenção. A diferença de se submeter a Deus. Palavra do Senhor. Graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. Bendito é o Senhor.
7h45 na cidade de Manaus. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. É a palavra de Deus esta manhã para a sua vida. Que palavra linda. Eu levantei pela madrugada esta manhã e eu vim meditar um pouquinho e abri aqui. Deus me falou poderosamente ao coração. E eu disse: que lindo, Senhor. Aleluia. Eu sou um amante da palavra. Eu não preciso de muito para me surpreender, não, bem pouquinho. Meu coração é frouxo para a palavra. Aleluia. Olha como é que Deus ele age. Porque Ele pensou em você. Isso aqui é Deus me orientando a permanecer firme nesta convicção. E orientando você a viver isso. Para você crescer. Eu tenho 13 minutinhos de programa. E eu queria chamar o povo para a semeadura. Dia 23, quarta-feira, eu preciso honrar o primeiro programa. E sexta-feira eu preciso honrar o segundo programa. E precisamos de um milagre. E eu queria chamar você para vir conosco. 992-61-6263. E todos que vierem socorrer a obra nessa grande aflição vão ver a mão do meu Deus na sua vida. Vão ver. Vão ver, porque a bênção do meu Deus vai passar por você. Vai passar por você. Talvez você já é um dizimista na sua igreja, já ofertou. Mas semear nessa obra talvez é algo que agrade a Deus. Você está entendendo? Você já cumpriu as suas obrigações. Mas o Uzias, ele praticou o que era correto e buscava agradar o Senhor. É isso. Um servo, quando ele busca agradar o seu patrão, o seu senhor, ele não faz só o que o patrão pede. Não. Ele faz além disso. Ele faz além disso. Porque ele está buscando agradar, ser agradável. Você está entendendo isso? Ele está buscando ser agradável. O servo que só faz o que o patrão pede, ele é digno só do seu salário. Mas o servo que faz além, que busca agradar, ele é digno do seu salário de favor. E de favor. E eu quero chamar você. Talvez você seja de outro ministério. Eu não estou pregando placa, eu estou pregando Jesus, a palavra de Deus. Aleluia. E eu queria que você me ajudasse a continuar pregando Jesus Cristo na rádio. O telefone é o 992-61-6263. Você que está na rede social é de outro estado, mas quer plantar a semente. O DDD é 92 e o telefone é o 992-61-6263. Vem conosco. Deus abençoe todos que estavam pelas redes sociais.